O RFI Convida de hoje celebra o Dia Internacional da Mulher, uma data para falar das conquistas sociais, econômicas e políticas das mulheres ao longo dos anos, mas também sabemos que há muitos desafios nesse caminho, é por isso que recebemos hoje aqui no estúdio da RFI em Paris a Tassiana Brito, psicóloga, e a Ana Estrela Felipe, jurista, ambas brasileiras. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Bom, elas fazem parte da Associação Mulheres da Resistência, que desde 2017 faz um trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência e em situação precária aqui na França, especialmente brasileiras. E elas participam nesse 8 de março da Journée pour les droits des femmes, ou a Jornada de Luta pelos Direitos das Mulheres. Bom, a primeira pergunta é um dia, como eu disse, mais para falar do que falta fazer ou a gente já tem que comemorar? Ana. Bom, é um dia, a meu ver, um dia de luta. Um dia mais de luta do que celebração. Gostaria muito de estar aqui falando de conquistas, né, de direitos, de promoção de direitos, de garantias, mas infelizmente, por hora, eu acho que estamos ainda no campo mais da luta do que da comemoração. Tassiana, quais são os tipos de casos que chegam para você, né? Essas mulheres que precisam de ajuda, o que elas estão passando? Normalmente as mulheres entram em contato com a gente através da nossa página no Instagram, Mulheres da Resistência, e elas procuram mais a gente no momento em que houve uma agressão física mesmo. Algumas poucas conseguem identificar a violência psicológica ou uma violência patrimonial. Então, elas procuram a gente quando sofreram de fato uma agressão, quando o sangue está caindo no chão, quando elas se veem afastadas de filhos, ou que elas se veem sem dinheiro, ou que elas se veem na porta da rua, porque tiveram que sair correndo para garantir a vida, né, para não morrer. Então, é nesse momento que a gente atende essas mulheres, faz um acolhimento. Eu sou psicóloga, eu faço mais um acolhimento psicológico, mas a gente tem no coletivo, no Mulheres da Resistência, a gente tem juristas, nós temos também mulheres que vão acompanhar essas mulheres na delegacia para poder prestar queixa, enfim. Mas eu diria que a maioria das mulheres chegam para a gente já numa situação extremamente complicada de violência, em perigo de vida, de fato. Bom, se as nossas, as que vieram antes de nós, né, nossas mães, avós, aí lutaram tanto por igualdade de gênero, pelo direito do voto, hoje me parece um pouco que essa questão do feminicídio e da violência é uma nova bandeira do feminismo, é uma das questões mais importantes, Ana? E se não é a mais importante, deveria ser. Porque o feminicídio, ele existe, né? Os números, eles são alarmantes. Em 2020, 102 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros. Esse número, em 2021, subiu para 113, mas eu acho que esses números que eu estou te dando, eles não estão nem perto, nem próximo da realidade. Aonde esses números que você reúne? Esses números são da França. Então, essa é a próxima questão. Normalmente a gente imagina, né, que estamos num país desenvolvido, um país europeu, e que talvez essas questões aqui fossem menores. Dá para comparar a situação no Brasil e na França? Eu acho que, bom, é necessário comparar, sim, até porque a gente tem essa ideia, como você falou, de que estamos num país teoricamente civilizado, mais avançado em termos de leis, em termos de proteção à mulher. É um país que o aborto é possível ser feito. Então, a gente acha que a luta acabou. Eu diria que no Brasil o feminicídio, ele, em números absolutos, ele é maior. Mas porque também temos mais gente, né? Por isso que eu disse em números absolutos. Mas a violência, ela é a mesma. A gente vê que a violência não muda. É uma violência patrimonial, é uma violência psicológica. O ciclo da violência é o mesmo. A gente ouviu falar muitas vezes daquela história: se você não ficar comigo, você não vai ter os seus documentos, ou você não vai ter nem acesso ao seu salário, ou eu vou chamar a polícia dizendo que você está em situação irregular. Tem casos assim que chegam a vocês? Temos, com certeza, né? Hoje
hoje, a Associação Femme de la Résistance, ela deve estar acompanhando uma média de 30 mulheres por aí, né? Nós somos 11 benévoles que fazemos esse trabalho voluntário, né? E cada uma dessas 30 mulheres sofreu e sofre ainda um tipo diferente de violência, seja econômica, seja de ameaça, exatamente de ter que voltar para o Brasil, né? Para o seu país de origem, violência física e violência psicológica. Vamos falar um pouquinho da agenda desse dia, né? Vocês têm um encontro com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, para falar sobre esse assunto. O que vocês vão levar para essa reunião? Na verdade, eu quero ouvir de Anne Hidalgo o que ela tem como proposta, né? Como proposta efetiva, como plano de governo, o que ela tem a nos dizer sobre isso. Ela como mulher... não só ela por ser mulher, eu acho que isso é uma pauta, né, de todo candidato a presidente. Todo candidato a presidente hoje na França, você viu que os números que eu te dei, que são bem longe da realidade, eles ainda assim são números significativos. Então, isso é um assunto que precisa estar na pauta. Então, eu espero ouvir de Anne Hidalgo ações concretas, um plano concreto de luta, né, contra a violência contra a mulher. E dessa vez temos 2 candidatas, mulheres, né, à presidência. Eram 3, enfim. A Christine Taubira desistiu, temos 2 ainda. Temos 3, na verdade. Pécresse, Le Pen e Anne Hidalgo, justamente, correto. É o que eu espero também. Eu acho que é um dia de luta. Esses números com certeza estão defasados, porque com o número de mulheres agredidas e assassinadas por causa da situação do Covid, quer dizer, você fica dentro de casa, você é obrigada a ficar dentro de casa com todo o confinamento, esse número aumentou drasticamente. Então, por isso que eu digo que com certeza é um número defasado, porque entra como outro tipo de número para a estatística, mas é evidentemente que a atenção que uma mulher que já sofre uma violência, seja ela psicológica, seja uma violência física dentro de casa, com confinamento, com o Covid, isso aumentou drasticamente. Então, os números estão defasados e é isso que eu espero, assim, é que a gente vamos botar o dedo na ferida e vamos tentar trabalhar isso, vamos escutar e vamos ver o que é que a gente pode fazer. Precisamos falar de Covid? Precisamos falar da guerra? Precisamos. Mas precisamos falar sobre uma guerra que é feita contra as mulheres há muito tempo, há mais de séculos, e a gente precisa trabalhar isso. Bom, para chamar atenção para tudo isso, né, tem várias manifestações que acontecem nesse 8 de março e também depois... Claro que tem que ter um grupo de samba, né? Vai ter alguma coisa festiva e aí encontro com psicólogos, com advogados para ajudar. Vocês querem fazer um convite para quem quiser participar dessa data? Eu convido a todas as mulheres brasileiras e latino-americanas, todas as mulheres lusofonas que falam português, de nos encontrarmos e de falarmos sobre isso e de discutir, e nem que seja para a gente poder tentar entender a situação de cada uma. O acolhimento que a gente faz na Mulheres da Resistência é um acolhimento muito bonito, é um acolhimento feito com muito cuidado. E a gente convida vocês, talvez vocês estejam passando por uma situação um pouco complicada, e tem solução, a gente vai conseguir acompanhar vocês com muito carinho, com muito amor. Agora, só antes de encerrar, como é que vocês se tornaram ativistas nesse momento? Eu sempre, eu sou, né, além de ser advogada no Brasil, eu sou professora de ética, então essa questão sempre foi uma questão muito, eu tenho uma formação em filosofia e na área de ética, então essa questão para mim sempre foi uma questão muito importante. Eu já vislumbrava esse universo lá. E quando eu cheguei aqui, eu senti exatamente a necessidade de me conectar com as minhas compatriotas, né, e trabalhar, né, pela comunidade brasileira aqui na França. Isso foi o que me levou ao Femme de la Résistance. E a Tassiana? Eu sempre me enxerguei enquanto feminista, e quando eu vim fazer o doutorado, e já na clínica, né, já quando eu clinicava em Salvador, eu já tinha esse olhar feminista, esse olhar para a mulher diferente. Então, quando eu vim fazer o doutorado aqui, a gente acaba sempre encontrando mulheres que têm a mesma luta que a gente, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, eu sempre falo sobre isso, é uma coisa que falando que a gente vai conseguir mudar a situação. E aí eu
comecei fazendo parte do coletivo Marielle Franco, que a gente chama Coletiva, nós as meninas, e a partir da coletiva eu fui convidada pela Nelma e por outras mulheres que estavam na época também, para criar e para fazer parte do movimento do coletivo Mulheres da Resistência. Porque sempre tem o que agregar. Mulheres também brasileiras que estão em Paris e que queiram participar, a gente convida também. Só lembrando, Marielle Franco, a vereadora carioca que foi assassinada. Sim. Então, assim, a luta é todo dia, a luta é política, a luta é criar coletivos, é criar uma alcateia, é criar arenas, é criar novos discursos e com muita luta, como eu disse, e com muito amor sempre. Bom, espero que vocês tenham usado esse espaço para isso, e você que está nos assistindo, não se sinta sozinha, então pode procurar Mulheres da Resistência. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui hoje. Importante dizer também, procura a gente, mas liga também para o 3919, quem está na França. Isso, extremamente importante. Isso. Fica aí, então, o telefone para quem precisa de ajuda. Isso. 3919, que é a linha direta para a polícia, né, que é onde eles podem intervir muito mais rapidamente, e Mulheres na Resistência através da página do Instagram. E do Facebook. E do Facebook. Perfeito. Então, Tassiana Brito, psicóloga, Ana Estrela Felipe, jurista, obrigada pela presença de vocês aqui na RFI. Obrigada. E parabéns pelo dia de hoje. Continuemos juntas.